Bate-papo na Estação Psi. Bom dia, estamos aqui no bate-papo da Estação Psi com o Dr. André Negrão, médico psiquiatra, doutor em dependência química, preceptor dos residentes do Hospital das Clínicas. Bom dia, Dr. André, é um prazer tê-lo aqui. Sim. Uma pergunta muito importante para deixar claro para os nossos clientes qual é a diferença entre o uso recreativo, o uso abusivo e a dependência. Né? Eu acho que esse são três vocabulários distintos que as pessoas às vezes fazem muita confusão. São distinções clássicas, né, que existem. A gente precisa sempre tomar cuidado quando faz distinção, que as pessoas não são estanques, né? Assim, quem classifica é que deixa as coisas estanques. Um entendimento que é importante é que o uso de substâncias sempre vai ocasionar algum tipo de consequência, que pode ser um problema maior ou menor. O uso recreativo, você entende que a busca pelo efeito da substância, que mais das vezes das psicotrópicos é alterar a consciência, está dentro de um contexto maior. Então, sei lá, numa balada, você não vai procurar só usar o uso de álcool, por exemplo. Você vai estar participando da balada, encontrando com a galera, enfim, se divertindo. E o uso da substância alterando a tua consciência é parte de um contexto. Então, isso seria o uso recreativo. E outra instância que você pode pensar, ainda mais num contexto como o brasileiro, é um uso religioso. Por exemplo, você tem as religiões como o Santo Daime, a União do Vegetal, onde se faz uso de substâncias que são psicodélicas, que de fato alteram bastante a consciência, mas dentro de um contexto religioso. Agora, quando a gente fala em abuso, né, indo numa progressão, vamos dizer, de problemas, o uso da sua substância vai estar ocasionando algum tipo de problema social ou pessoal. Então, aí já são problemas como, por exemplo, a pessoa que bebeu muito no final de semana e não consegue chegar ou na escola ou no trabalho na segunda-feira porque tá mal, né? A gente fala ressaca, mas ressaca já é um sintoma de abstinência, sim, tecnicamente, né? Por exemplo, a pessoa que dirige alcoolizada e é pega por alguma infração ou tem a carteira suspensa, coisa que valha. Uma coisa que precisa ficar claro, às vezes, não é uma situação em que a pessoa bebeu no final de semana e chegou atrasada, você vai dizer, ela abusa de substância, ela abusa de álcool ou de maconha. Isso é errado, né? Quando a gente fala de abuso, tecnicamente, é um padrão de uso problemático, que leva a problemas, em geral por 6 meses ou 1 ano. Então a pessoa reiteradamente faz o uso com esses problemas sociais. Sim, ela precisa repetir esse comportamento. Isso, quer dizer, não é uma situação única. Muitas vezes a gente vê pais, famílias trazendo um adolescente para o consultório porque teve uma instância de uso que foi pego na escola ou vamos dizer, rodou ou deu um PT na balada. Então precisa tomar cuidado, assim, de não criar uma situação maior do que precisa. Né? Sim. E aí, numa progressão de problemas, vamos dizer assim, e da importância que a substância faz para a pessoa, a gente tem a dependência química. Ou seja, já no abuso, a pessoa já procura muito mais estar alterada pelo efeito da substância do que o contexto, e na dependência vai um grau maior. A própria substância altera o comportamento de uso. Vou tentar dar um exemplo nisso. Uma pessoa que descobre, uma pessoa que já bebe frequentemente, ela descobre que para cortar, vamos dizer, a ressaca, que seria a abstinência, se ela tomar uma dose matinal, ela sente um alívio de todo aquele mal-estar que a gente fala que é a ressaca. Então ela já está condicionando o comportamento de uso da substância dela a partir do próprio uso. Então essa é o que a gente fala que é a dependência química. Sim, e seguindo nessa linha, uma vez constatada a dependência, então, né, alguém está aqui nos ouvindo e aí ela consegue entender que ela tem a dependência, né, que o uso dela não é o abusivo, nem o recreativo, e é a dependência. O que ele deve fazer? Ele ou o familiar, enfim, quais são os passos a seguir a partir de identificada a dependência? Acho que uma resposta bem direta, tem que procurar ajuda com um especialista. Né? Pode ser um psicólogo, pode ser um agente da saúde mental, ou da saúde, ou um médico, um psiquiatra, mas precisa ser alguém já especializado em lidar com problemas ligados ao uso de substâncias. Né? Não pode ser, em geral, um clínico geral ou
um psicólogo de formação geral, tem que ser já alguém especializado nessa área. Interessante você falar da família e também, vamos dizer, do cliente, muitas vezes o adolescente e um próprio adulto dentro da família. Porque muitas vezes a família detectou o problema e não o indivíduo. Né? Então o que a gente orienta é que a própria família vá procurar assistência e seja orientada. Muitas vezes os familiares querem que aquele que ainda nem reconheceu o problema, que ele venha ao tratamento. E a gente vê que aí isso fica um grande embate. Né? Muitas vezes a pessoa, e não é incomum, né? A gente fala em negação, né? A pessoa nega os problemas associados ao uso, mas quem já está em volta detectou. Então a gente orienta que a família também procure ajuda. Isso é uma questão, porque às vezes a família fala, mas eu não tenho problema, quem tem problema é meu filho, meu marido, minha esposa. Falo, não, você que detectou o problema, a gente vai orientar você a como agir e procurar encaminhar essa pessoa para o tratamento. Sim, até porque nós percebemos que na interação a pessoa também, se o familiar está bem orientado e sabe como lidar, geram outras consequências na pessoa que está fazendo uso. Sim, exatamente. Né? E aí isso, vamos dizer, é quase que um despertar dentro dessa pessoa que tem um problema de, opa, está acontecendo alguma coisa aqui, o que está acontecendo? Muito legal, muito obrigada, doutor André. De nada, Juliana, prazer. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, por favor, escreva para nós. Vai ser um prazer responder. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima. Estação Psi, Clínica de Saúde Mental. Excelência em Psicologia e Psiquiatria. Rua Mato Grosso, 306. Conjunto 1310, em Higienópolis. Telefone 3892-7723.